O ministro Louis Farrakhan. Quem é ele e por que está dizendo todas essas coisas? Pergunte a ele no nosso próximo Doni. Não tivemos tantos Não tenho certeza de qual é a missão desse cara parado aqui atrás, mas não quero que ele fique bravo comigo. Acho que eles conseguem o trabalho porque parecem ser maus. Bem, adivinhem quem está aqui? Este é um homem que dirá que talvez não seja a personalidade mais popular da América, mas que fique registrado que ele está atraindo multidões maiores e devemos nos surpreender. Menos de 10% dos afro-americanos votaram no presidente Reagan na última eleição. Devemos nos surpreender que pessoas de cor sintam, talvez mais do que em muito tempo, uma certa alienação da América convencional. Ninguém está aqui para dizer que eles poderiam ter reivindicado a participação total, mas parece estar pior agora. Isso poderia explicar o recente aumento no número de pessoas que estão ouvindo o ministro Louis Farrakhan. O senhor Farrakhan está, como você sabe, com a nação do Islã e deixou muita gente nervosa. Ele passa metade da sua vida agora tentando explicar o que disse. Isso é proposital, né? O que ele disse sobre os judeus, e ele disse algo positivo sobre Hitler, né? E o que está acontecendo aqui? Vamos perguntar isso a ele e outras questões e dar-lhe uma oportunidade de fazer o mesmo, né? Estamos na cidade de Nova York com o ministro Louis Farrakhan e voltaremos em um momento. Por onde você começa com o ministro Farrakhan? Que tipo de... Temos uma chance de um Estados Unidos integrado, onde realmente eliminamos esses medos? Você acha que temos uma chance disso? Você desistiu disso? Se houver justiça na América para os negros, então os negros estarão contentes com a América. Se houver injustiça contínua e opressão, sim. Os negros continuarão com esta desafeição pelos Estados Unidos. Mas a minha leitura da sua posição é sinto que você realmente já desistiu Há uma disso. possibilidade e que você está procurando uma nação negra, com negra o próprio... Parceria de negócios e controle do destino financeiro dos membros. De forma alguma. A separação é uma solução definitiva, é uma solução extrema. No entanto, se pudermos obter liberdade, justiça e igualdade dentro da ordem social, política e económica dos Estados Unidos, isso seria melhor. Então você realmente Continue a segurar Uma pessoa branca pode ser membro da nação do Islã. País... Existem muçulmanos Existem. brancos, sim. Bem, você está sorrindo. Nem sempre foi assim. Tudo bem. Se é esse o caso, então por que você está se esforçando Você convidou Gaddafi para a sua assembleia em Chicago no dia do circuito fechado. Ele encorajou os 400 mil americanos negros que servem nas Forças Armadas dos Estados Unidos a se revoltarem e lutarem contra o opressor, né? E ele os ajudaria, os financiaria com munições. Como lógica. Você sabe, é assim que chegamos ao nosso... A Terra Prometida integrado igualdade para claro, todos. Se a maioria dos negros rejeita essa Colin sugestão. Farrakhan sugere rejeitar isso. Claro que sim. No entanto, a lógica do Sr. Gaddafi parece ser a lógica do governo Reagan. Por 14 milhões de dólares estão sendo pedidos para a Nicarágua. Sim. Ou para derrubar o governo. Se pudermos apoiar... Contras com o propósito de derrubar a Nicarágua, por que deveríamos ficar tão... indignados de Gaddafi dizer aos negros americanos para apoiar a derrubada do sistema racista americano? Essa é a sua posição? Certo, vamos revisar isso mais uma vez. Agora, aqui está o que você disse. Aqui está o que você disse. Isso não é tão engraçado. Aqui está a sua declaração sobre... Isso é percebido pela maioria das pessoas que viram isso e ouviram falar sobre isso e leram sobre isso como uma ofensa aos judeus. Aqui está o que você disse. A nação chamada Israel
nunca teve paz em 40 anos. E ela nunca terá paz porque não pode haver paz estruturada em injustiça, roubo, mentira e engano, usando o nome de Deus para esconder sua religião suja sob este nome sagrado e justo. Sim. Agora... Como você provavelmente está cansado de explicar isso. Você disse religião de esgoto ou religião suja? Primeiro, deixe-me dizer isso, que a sua religião não é apenas o que você professa, sua religião é o que você pratica. Jesus disse aos seus discípulos, sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes da palavra. Mentira, roubo, injustiça e assassinato são impuros. E usar isso para proteger o que eu chamo de prática suja em nome de Deus é praticar uma religião Você suja. diria a mesma coisa para Haddad? Ok. Eu diria que qualquer pessoa que viola princípios de retidão e decência ele faz, está ele faz. praticando uma religião Aqui está suja. um homem que exporta terrorismo. Aqui está um homem que o presidente do Egito condenou como um exportador de... homem que... Agora você vai nos dar um longo discurso sobre como sabemos e a Não. imprensa branca e talvez você não parece... Deixe-me dizer Tudo bem. isto. Sim. Deixe-me dizer isto. O terrorismo, como É a isso que beleza, Menachem Begin está diz. nos É isso olhos que, de é isso quem que as vê. pessoas que lutaram por Israel querem ou dizem. Menachem Begin foi um terrorista e agora é aceito como um grande estadista. Bem, tá bom, mas o meu ponto é quem decide qual terrorismo é aceitável, você? Eu não sou esse juiz. Mas você certamente trouxe seu julgamento para Israel. Eu disse exatamente aquilo que é verdade. Você não pode refutar o que eu disse. Israel não teve paz em 40 anos e não parece que terá paz porque não há paz estruturada na injustiça. Sabe de uma coisa? É um fato. Israel tem um monte de problemas, assim como a América. Não há dúvida sobre isso. Sabe, vai ser bem difícil argumentar com você sobre as reclamações e certamente acho um erro entrar em uma disputa sobre qual atrocidade é a pior atrocidade. No entanto, você está aqui para dizer que os judeus não têm direito a um lar, Por 40 em nenhum anos o lugar. Estado judeu existe e eles têm tido problemas para definir o que é um judeu. Uma vez que possamos definir o que é um judeu, então podemos falar sobre um Estado judeu. Pátria inglesa? Qual é a definição de um membro de um muçulmano? Agora veja, ninguém certamente como a maioria das religiões. Você mesmo está fragmentado. Então, judeu não é uma raça. Mas qual é o seu ponto? Meu ponto é que posso definir o que é um muçulmano. Um muçulmano é aquele que se submete a fazer a vontade de Deus. O que é um judeu? Sim. Então, mas a partir daí, Claro. conseguimos tudo. Só me dê um segundo. Definindo um muçulmano. Você entraria Por em exemplo, uma discussão com Wallace D. Mohammed sobre a questão de definir Então, um muçulmano? meu acho que nós ponto dois é... concordaríamos. Wallace de Mohammed concordaria Certo. comigo que um muçulmano Tá bom, é aquele tá bom. que Você se chamou submete a Hitler fazer a de um vontade grande de Deus. homem e agora você vai nos dizer que não quis dizer grande como necessariamente positivo. Quer dizer, Para um homem. você disse isso, não foi? Você não vai negar que disse que Hitler Lawrence. é um gur. Vamos colocar isso em contexto. Alguns líderes judeus me compararam a um Hitler negro. Fiquei ofendido com essa observação. Eu disse, a única maneira de me comparar com Hitler é que Hitler levantou a Alemanha das cinzas. Estamos tentando levantar o povo negro das cinzas, mas não me compare com seus assassinos perversos. Então Hitler Isso que eu pode ter disse. matado 6 milhões de judeus, mas seus trens eram pontuais. É esse o seu ponto? Hitler não é amigo dos negros. Se Hitler tivesse conseguido o que queria, ele também teria matado todos os negros. Tudo então bem, você certo. não poderia fazer Você isso. condena- Eu não poderia você condena Hitler. elogiar Hitler. Eu apenas fiz uma declaração de fato. Sim, mas Agora, você não pode chamar uma pessoa de grande e depois dar um passo à frente e alegar que isso não é real, sinto que muito você foi mal tenso, Sr. interpretado. Dona Rui, mas a Bíblia chama Babilônia de grande, mas Babilônia não era boa. Certo. Faraó era grande, mas Tudo ele não bem. era bom. Mas a Hitler coisa- é um homem grande e consequente, mas não um homem bom. Sim, é só. Vou te dizer isso, né? Deixe-me dizer isso. Eis o ponto. Ele instantaneamente, Deus fala com você, ministro Farrakhan. Deus fala com você. Você quer dizer se eu ouço Deus Sim. no meu ouvido? Não, claro que não. Você é um profeta? Não, não estou. Então você realmente não tem um todo. Qualquer especial. Você não tem um. Coisas divinas que eu não tenho, certo?
Eu não sei. Sou eu. Bem, isso é uma. Acho que isso é uma concessão muito importante. Eu aprecio A muito. humildade com que você confessa ser um ser humano mortal, né? Sujeito a erros, como todos nós. E ainda assim, você tem um tipo de... Você tem uma postura amiga. Se você for honesto a ponto de dizer que não é um profeta, mas se apresenta no pódio como uma espécie de seguidor de Muhammad e Esse é o problema. Você tem todo o direito de praticar sua religião. Não quero parecer condescendente, mas, sabe, uma vez que não permitimos que as pessoas façam isso, realmente temos um problema maior do que podemos imaginar. Mas você não tem o direito de reivindicar a verdade absoluta, e é isso que eu ouço de você. Você discute Você discorda do ministro Farrakhan, você discorda de Deus. Isso é bastante, isso é uma coisa bastante arrogante de se fazer. O senhor Swaggart e outros teólogos brancos adotam uma posição teológica muito eles forte. fazem. Você não questiona o direito deles de acreditar na correção de sua visão? Acredito no direito deles de impô-lo a outras pessoas. Acredito na correção da posição dos ensinamentos do honorável Elijah Muhammad e mantenho essa posição. Você nasceu Louis Eugene Walcott em Boston. A região de Roxbury, em Boston. Você se casou uma vez, nada de escândalo aí. 9 filhos. Sim. O mais novo de o mais jovem de quem mora com você no que me disseram ser um subúrbio predominantemente branco. É isso? Está integrado. Mas eu... Ok, presumo que você está orgulhoso do fato de morar em uma comunidade que presumo você considera como a vanguarda do que gostaria que toda a América se tornasse. É isso? Eu moro em uma comunidade agradável e tenho orgulho de morar lá. Tive muita dificuldade em viver nessa comunidade, mas isso foi superado. Sim, sabe, você realmente sabe, seu timing é perfeito. Seu timing é perfeito. Se não fosse você, seria outra pessoa. Temos um monte de problemas aqui. Temos uma administração que parece estar se esforçando para se alienar dos seus irmãos e irmãs. Temos um aumento, como os telespectadores da NBC News podem ter notado, na noite passada, no noticiário. A clã está de volta com números cada vez maiores. Então não devemos nos surpreender com o fato de você estar atraindo grandes multidões, Sr. Farkan. Aqui está a pergunta. O problema é, senhor, que eu estava atraindo grandes multidões. Você tem uma voz de uma vez. Sem 4 e 5 anos atrás. Onde eu notei isso. Agora veja, ainda temos mais. Tem outra declaração aqui. Agora, vamos lá. Este é Milton Coleman. Você vai o quê? Você queria trazer assassinato para a esposa dele? Agora você vai me dar um longo discurso sobre como isso não é o que você quis dizer? Aqui está a sua declaração. Isto é, lembra do caso Coleman, Washington Post? Vamos usar você como exemplo, Picos. Um dia vamos puni-lo com a morte, porque você está interferindo no futuro dos nossos bebês, a favor dos brancos e contra o seu próprio bem e o de seu próprio povo. Você nunca fez nenhuma punição além do cachorro. E se uma mulher se deitar com esse tipo de pessoa que a mulher se torna uma Dona Rui, candidata? você certamente cortou essa fita. Você nunca manteve minhas palavras no contexto. Bem, tudo bem, então... Se eu tivesse ameaçado a vida de Milton Coleman porque não fui levado perante os tribunais nos Estados Unidos e punido, isso é uma ofensa punível. Eu não ameacei a vida dele e você sabe disso se ouviu aquela Qual fita. foi a primeira linha daquela fita? Ele disse. Senhor, Deveria da você... forma como aquela fita foi manipulada, Tá bem. você fez parecer que eu disse Você não exatamente disse, o você que não você disse propôs isso. que eu Certo. disse. Aqui está o Eu não ponto. disse Aqui isso. está o ponto. Esse tipo de retórica, coloca em risco bebês de todas as cores. Não é consistente. Com a tradição de Jesus, Maomé, Martin Luther King, isso é belicoso. Sim, senhor. Estou ouvindo. Todos os lucros... Quando eles falavam, Então você é um faziam profeta. ameaças. Então. Você é um Eu disse que todos os profetas, quando falavam, faziam ameaças e advertências. Eu acho que no papel de um professor devemos olhar para a condição dos negros neste país, a condição da América. E se o país continuar no caminho que está seguindo, todas as pessoas inteligentes verão o país indo pelo caminho de Roma, o caminho da antiga Babilônia, o caminho de Sodoma.
e Gomorra, algo de natureza positiva precisa ser feito para mudar vamos isso. fazer isso, né? Quem vai dizer que não temos problemas? Né? Basquete universitário. Escuta, isso não tem graça. Agora, esses jovens são inocentes, mas se a corrupção atingiu a NCAA, afinal, equipes no torneio de basquete, sem ainda terem provado seu caso, esses jovens são inocentes. Vamos esclarecer isso. Isso não parece bom para nós. General Dynamics está recebendo suborno, eles estão construindo os submarinos e o cara que dirigia a empresa está agora escondido na Grécia. General Electric, top 10 da Fortune 500. O ministro Farrakhan está certo quando diz que temos um problema. Meninos com colheres. A questão é se você está contribuindo para a possibilidade. A questão não é se ela deve ser banida em New Hampshire. Quantos bebês vão estar literalmente mortos no fogo cruzado dos profetas? Senhor essa é a questão. Escute-me. A questão é a corrupção. Sim, os negros estão sofrendo. Sim. Mas qual é a solução para o problema? Na minha opinião, senhor, a solução tem que girar em torno de duas coisas. Uma frente unida de todos os líderes e organizações negras para abordar o problema de desemprego e sofrimento dos negros. Somos abençoados por conseguir sair da economia dos Estados Unidos este ano aproximadamente 204 bilhões de dólares, tornando-nos o 12º país mais rico do mundo. Estou falando de pessoas negras. Sim. Com esse tipo de dinheiro direcionado para as mãos de pessoas negras, poderíamos corrigir nossas próprias queixas ao invés de ficar nas esquinas ou implorar para que pessoas brancas façam por nós o que agora deveríamos fazer por nós mesmos. Isso, acredito, é uma solução para o problema. Estamos em Nova York com o senhor. Vamos dar uma oportunidade para este público e voltaremos em um instante. Oi, estou feliz que você esperou. Senhor Farrakhan na linha. Olá. Eu quero saber por que você, um liberal sensível como você, é um fórum aberto para antissemitas e intolerantes como esse homem, que não deveria ser. Não deveria ter tempo no ar por alguém como você, que supostamente é um liberal sensível. Você dá tempo no ar para um antissemita como esse, para que ele possa ter um púlpito de oração para falar. O que vai como acontecer? resultado de eu convidar o senhor Singer. O que vai acontecer? Você enfureceu uma raça de pessoas. Você deu um fórum aberto a um fanático. E ele não deveria ser autorizado a sair. Não estou dizendo para calar todas as pessoas. Calar os Hitlers que estão por vir e que, desse modo, foram enviados você não para acha? o crematório. Sim, mas não é. Não é útil saber? Você sabe. Como você sabia? Como você sabe? Como você sabe? Ouça o homem. Eu não conseguiria se eu seguisse suas instruções. Esse é o ponto. Eu me sinto muito confortável engajando essa mulher em um duelo verbal, porque eu aprecio o sentimento dela. Sabe, isso de flertar com religião suja, religião de esgoto, dói profundamente. Profundamente as pessoas que perderam entes queridos pelas mãos usando palavras como engrandeça e tentando explicar isso, né? Você deve sentir algum remorso por infligir esse tipo de dor emocional. Eu me pergunto, Sr. Donaghy, quais dores de consciência os brancos sentem por infligir as atrocidades aos negros que foram infligidas a nós sempre. Desde que nossos pais eram bebês. Incrível. Essas pessoas brancas estão dizendo que ela não é culpada. Ela está me chamando de fanático e racista e antissemita. Os árabes são povos semitas? Está aqui vem os árabes são semitas. E se os árabes são semitas, então o que eu sou... Agora vamos ver... supostamente pró-árabe, como posso ser antissemita? Os antijudeus, as únicas pessoas semitas? Qual é o seu ponto? Isso é uma declaração racista
Para me acusarem de ser antissemita. É só isso que é. Isso é. Como você se sente sobre a acusação de que é antijudeu? Eu não sou antijudeu. O que me tornaria antijudeu? Existem 800 mil judeus que não concordam que o Estado de Israel... Israel é o cumprimento da profecia divina. E há vários, eles são antissemitas. E há várias centenas de milhares de muçulmanos que não acreditam que você seja de forma alguma um porta-voz da nação do Islã. Mas isso, porque não é... Você está dizendo que os judeus não serão aceitáveis para você até que todos marchem como soldados de madeira concordando. Eu não disse isso. Parece que... Eu não disse isso. Eu disse que 800 mil judeus concordam com minha posição. Eles são antissemitas? Tudo bem. Certo. Certo, espere um momento. Sim, senhora. Eu só tenho que dizer que eu não... Talvez Hitler tenha feito algumas coisas boas. É só isso que se deve fazer, na sua opinião. Ele pode ter sido ótimo. Na minha opinião, eu não sou judeu, mas tive a oportunidade, e digo oportunidade, de ir a um campo de concentração. E as lágrimas simplesmente escorrem. Não importa qual é a sua religião, é tão triste as injustiças que foram feitas. Isso não pode acontecer de novo. Certo? Não importa quem esteja sofrendo. Nós não controlamos NBC, ABC e CBS. Então, nossa história... A história do Holocausto Negro nunca foi realmente contada. Roots fez um trabalho razoavelmente decente, tentando contar nossa história. Mas se contássemos nossa história, assim como os judeus puderam contar a sua história, até um macaco de metal choraria pelo que os negros sofreram. Então, dê um pouco de ênfase. Senhor Propaganda, se entendi corretamente, você disse que um muçulmano é aquele comprometido a fazer a vontade de Deus. Correto. Então sou sua irmã e a raça judaica está comprometida a fazer a vontade de Deus. Você tem que lutar por nós e tem que lutar por 97% da população. Posso, e você não está... dizer-lhe que o Alcorão nos ensina que todos aqueles que são judeus ou sabeus e que acreditam em Alá e no último dia, eles têm sua recompensa com seu Senhor. Eu não posso ser contra um judeu se esse judeu acredita em Deus e pratica os princípios da retidão. Isso é no que eu acredito. Então, nesse sentido, você seria minha irmã na fé. Mas agora, e os palestinos que perderam sua pátria, que perderam suas vidas tentando defender uma pátria que é deles? Alguns judeus ortodoxos dizem que um sionista não pode ser judeu e um judeu não pode ser sionista. Então, agora o sionismo é o verdadeiro problema e não os judeus? E alguns palestinos apoiam Yasser Arafat e outros não. Qual é o ponto? Isso significa que, portanto, nenhum pedaço de imóvel deve ser concedido a eles? Nenhum pedaço de imóvel deve ser concedido ou reivindicado por Israel? O imóvel seria concedido aos judeus sofredores, seria concedido a eles na vinda do Messias. As pessoas que estabeleceram o Estado de Israel não eram crentes em Deus. Herzl não acreditava em Deus. Ele não está bem. Ele não é um crente. Ben Gurion não acreditava em Deus. Então, tudo bem, tecnicamente, certo. Eles não são judeus. Eu só tenho que... Eu estou... não há batalha e nem discurso, mas estou aqui sentado ouvindo isso e estou ficando muito chateado. Você é, obviamente, um homem muito erudito, inteligente e culto, e está usando isso para distorcer fatos. O que me incomoda não são os judeus e os católicos ou qualquer coisa. O que me incomoda é a falta de res. Você está em uma posição de poder e está usando isso de maneira negativa em vez de positiva. Sua falta de responsabilidade por todo esse barulho. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar fogo em alguma coisa. Ele pode não dizer isso. Mas aqui está a parte inquietante disso. Os caras legais não têm poder. E ele tem cada vez mais pessoas aparecendo em cada vez mais comícios, dizendo: chega, chega. Marchei, cantei, we shall overcome. Mas todas essas coisas e veja onde estou. Eles estão aparecendo assim? É porque aqueles em posições de poder que eram brancos abusaram da sua confiança e da sua responsabilidade. Eu não estou a abusar do poder. Não estou a defender que os negros fazem tumulto. Não estou defendendo que eles se levantem. Não estou defendendo que matem pessoas brancas. Não estou defendendo que violem a lei. Estou defendendo que nos unamos e juntemos nossos recursos para mudar as condições em que vivemos.
O que há de tão impróprio Uso nisso? responsável do Certo. poder. O que é impróprio é o fato de que você não está dizendo diretamente, você não disse que ia matar Coleman diretamente, mas ao usar palavras inflamadas, você está criando uma imagem. Esse é o ponto. Eu acho que você tem a responsabilidade Eu não de criei a Patsy. imagem. A televisão criou a imagem. Senhor Farrakhan, ouvi muita coisa sobre esse movimento de poder. Poderia explicar o que isso significa? Em detalhe para que... Você apenas em terminou, pouco Papa. detalhe. Nós, está em nosso... Power é um acrônimo que significa pessoas organizadas e trabalhando pela renascença econômica. Não acreditamos, senhor, que os negros devem continuar a depender dos brancos para fazer por nós o que deveríamos fazer por nós mesmos. Acreditamos que um A monte... responsabilidade deve recair firmemente sobre nossos próprios ombros. Devemos recuperar esse poder de produção em nossas próprias mãos, construir nossas próprias escolas, nossas próprias fábricas, empregar nosso próprio povo. Isso faria um povo negro mais forte, faria uma América mais forte se os negros pudessem fazer A pessoa isso. que ligou está aí? Oi. Sim, estou. Não tenho muito tempo. Vá em frente. Eu gostaria Sim, apenas senhora. de fazer uma declaração em referência ao seu convidado de hoje. Ele é o mais hipócrita. Um ministro sentado lá com sua guarda-costas. Se ele é tão piedoso e santo, por que precisa de guarda-costas? Além disso, ele foi a queda do reverendo Jesse Jackson quando ele... Eu agradeço pela sua ligação, senhora. O Papa tem guarda-costas e ele é a sua santidade. Então, se o Papa pode ter os dele e o Presidente pode ter os dele e o Prefeito pode ter os dele em uma sociedade como essa, quando as pessoas discordam da sua posição, elas tiram sua vida. Acho que é um ato de sabedoria da minha parte observar enquanto os outros oram. Agora, no que diz respeito ao reverendo Jackson, a maioria dos brancos não. Concordava que ele não tivesse uma chance no início, então eu não poderia ter sido uma queda para um homem a quem vocês nunca deram uma chance de se tornar presidente negro dos Estados Unidos. Então minhas palavras foram usadas... Seja reverendo Jackson, porque este país não estava pronto para ver uma verdadeira coalizão arco-íris de pessoas negras, marrons, vermelhas, amarelas e brancas interessadas em mudar o cenário político deste país. Você Eu aceitaria isso. Sim, eu aceitaria. Você gostaria de o quê? Eu gostaria de ver um arco-íris. Desculpe, você gostaria? Você gostaria de ver um Eu gostaria de ver uma coalizão arco-íris e gostaria de ver os seguranças do senhor Farrakhan nela e gostaria de ver essas senhoras judias nela e eu gostaria de ver isso realmente acontecer. Mas eu não acho que vai acontecer com a retórica que você está usando. Eu não acho que não é produtivo. E o que você diria às pessoas que dizem que isso não está acontecendo quando nós com as pessoas que não nos Acho deixam que com vai raiva? acontecer. Acho que Jesse Jackson Ei, estava aqui, sabe, fazendo aqui isso está acontecer. aqui está. Deixe-me só. Um bom exemplo. Uma adesão à clã é aparentemente sim. Nós temos muitas pessoas assustadas por aí. E quero dizer, eles têm crianças com os pequenos uniformes e isso vai aumentar se os brancos não condenarem. Está certo, você tem razão. Agora, neste momento na história da nossa república, com Clarence Pendleton, não queremos nenhuma cota, com todo mundo dizendo ter um cunhado que não conseguiu um emprego porque o cara negro conseguiu, com o desemprego tão alto quanto está em uma era como esta, é mais fácil não dizer nada. Eu sou uma das pessoas que dizem parece algo. que sim. Mas como você se sente sobre a minha análise? O que estou dizendo. Sinto que deveriam existir cotas e sinto que os brancos... sinto que a raça branca deve muito à raça negra. Sou uma dessas pessoas que sente que é assim que a vida é. A vida é... E você paga pelos erros dos seus ancestrais e tem que aceitar isso. Se você tiver algum... Essa é a vida. Está na minoria No nessa entanto, posição. quero dizer, de onde eu vim? Fácil. Eu vim de onde vem a minha opinião? Vem de ouvir pessoas como Jesse Jackson, não de ouvir pessoas como esse cara. O que mais te incomoda na retórica dele? O que mais te incomoda? Acho que é contraproducente. Ele polariza as pessoas em vez de uni-las. Posso, por favor, responder? Sabe, o povo negro precisa ser unido. Ser unidos para que nossa voz moral possa ser ouvida neste país. É maravilhoso falar sobre negros e brancos juntos, mas Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo.
Então, o amor ao próximo está baseado no amor próprio. Você concordará comigo que a comunidade negra se destrói por si mesma. Alguém precisa ensinar os negros a se amarem, a amarem uns aos outros, a se unirem uns aos outros. Espere um minuto. Então, sim. Só um minuto. E chamar o judaísmo de uma religião suja melhor é isso? Mais uma vez, senhor Donahu. Tudo bem. Você está repetindo as mentiras que foram contadas sobre mim. Tudo Senhorita, bem. deixe-me dizer isto. Se os americanos brancos tive uma oportunidade, e é por isso que gosto de estar no seu programa, senhor Donahu, porque me dá a chance de me expressar perante o público americano. Você tem a chance de me ouvir, me ver e raciocinar comigo. E se pudermos deixar de lado o que a imprensa disse, ouvir o que eu digo e julgar o que eu digo, então o seu julgamento será o mesmo... Mas é isso que todos no poder dizem. Se não fosse pela imprensa, todos os meus discursos seriam relatados na íntegra. E você saberia a sabedoria que eu tenho. Esse não é o jeito que o sistema jamais vai funcionar. Este sistema não foi projetado para funcionar assim. Certo, bem. É... Verdade. Voltaremos em apenas um momento. Que bom que você esperou. Vá em frente. Senhor Donahu, no início do programa, você inflamou o seu público branco ao descrever os homens que acompanham o reverendo Farrakhan como intimidadores. Eles me parecem cavalheiros. Mas qualquer vez que um homem negro fala contra as injustiças perpetradas contra nós pelos brancos, há algo de errado com ele. E você ajudou a contribuir para essa atitude ao sugerir que esses homens que estão com o reverendo Farrakhan são de alguma forma intimidantes e de aparência feroz. Tá? Sabe o que estou dizendo? Eu sei que sou intimidador. Você não acha que ele é intimidador? O serviço secreto é intimidador? Tem. É um bom ponto. O serviço secreto é intimidador? A polícia é intimidadora? Tudo bem. Que tipo de sociedade vivemos que... Sim. Não perca o ponto dela. Ela está dizendo... Então ela sente que isso é uma tentativa da mídia branca de o quê? Trivializar os convidados? Não, não é só isso. Se a qualquer momento um homem negro fala contra as injustiças cometidas contra nós pelos brancos, eles de alguma forma diminuem isso. De alguma forma são diminuídos. Isso é diminuído ao sugerir que, esses homens não são... Você sabe. Eles... Mesmo ponto. Você sabe, eu acho... Seu ponto deve ser considerado. Eu realmente acredito. Ministro Farrakhan, obrigado pelo seu apoio. Você não ficará chateado com este liberal branco sentimental se eu chamar sua atenção para o fato de que Louis Farrakhan, está, como eu disse, atraindo multidões cada vez maiores e, rapaz, vou lhe dizer isso, você está se igualando a todos aqueles evangelistas de TV. Agora você tem coisas para vender. E isso é legal aqui na América. Mas como sabemos que você não é um Billy Sunday? Não só isso. Tivemos muitas coisas terríveis acontecer. Estando em nome do Senhor ao longo dos anos, o mais recente dos quais pode ser intitulado como A Aventura de Jim Jones. Agora não estou aqui para sugerir que você seja capaz desse tipo de comportamento, ministro Farrakhan. Mas você não ficará chateado comigo por dizer que pessoas como você têm a responsabilidade de manter alguma humildade e não presumir que são detentores da verdade absoluta e de, quem sabe, buscar um diálogo, algo que sua retórica não promove. Eu ficaria muito contente em ter um diálogo. Na verdade, pedi um diálogo com a liderança judaica do Bnai Brit. Eles negaram isso. Senhor, com todo respeito a você, os papas são considerados infalíveis, mas a história nos diz que cometeram muitos erros e foram responsáveis por muitos atos errados. Algo que foi chamado a atenção do nosso público então, aqui em mais de algumas ocasiões. Quando uma pessoa negra se levanta e reúne milhares de pessoas negras para ouvi-lo, automaticamente os brancos têm medo. Por que você tem medo? É porque você sente culpa. E essa culpa é que um dia os negros vão retribuir aos brancos pelo mal que eles nos fizeram. Você está de volta. Estou por isso que você não quer que o negro seja um líder negro no início do programa, no que diz respeito à religião.
Cada um que tem a sua própria religião segue o seu Deus. Por que você questionaria o que é um judeu quando eles seguem o seu Deus? O mesmo que você segue o seu Deus e eu sigo o meu. O que estou questionando não é o direito de alguém seguir seu Deus. Estou questionando uma prática de injustiça que privou os palestinos de sua terra natal e privou negros e indígenas de justiça nos Estados Unidos. Todas as pessoas que nos privam dizem ser religiosas. Você não promove... A propósito, você não está sozinho enquanto eu, como você deve saber no seu sentimento sobre essa agonia. Você não promove a possibilidade de paz usando palavras como grande para descrever Hitler. Ainda não consigo acreditar que você, em seu coração, esteja promovendo o bem-estar geral incorporado nessa espécie de retórica. Então, Certo, não acho que você você e eu acredite ambos nisso. acreditamos Novamente. Sabe, você é um homem inteligente, Sr. Donahue. Você conhece o dicionário? Conhece a palavra grande? Sabe o que significa? Significado coloquial. E o significado coloquial não é o significado real da palavra. Então, quando eu disse que Hitler era grande, quis dizer que ele foi consequente. E se eu vi escritores dizerem que o começo da perspicácia política hoje é o estudo de Adolf Hitler. Eu não disse isso. O senhor Wills Obrigado disse pelo isso. elogio. Eu, de nada. E quero dizer que, com sua educação e habilidades e dons, que é consistentemente, cronicamente mal interpretado pela maioria das pessoas, está fazendo isso de propósito. Ou você está vendendo ingressos para o seu próximo comício, ou está intencionalmente tentando enfurecer Simone, você tem estes. aqueles contra quem você Senhor luta. Donahue, Senhor Donahue. Com todo respeito, acho que essa é uma declaração bastante travessa, na qual você acusa a vítima do crime. Agora, eu tenho só um minuto. Se a imprensa transmitisse com precisão as minhas palavras ao povo americano, eu não teria nada a dizer. Tudo bem, mas a imprensa deturpou o que eu disse e você continua fazendo a mesma Quer dizer, coisa. ele fez uma pergunta, ele disse que Jesus disse, ame uns aos outros como eu vos amei. E em outra fala ele diz, o terrorismo está nos olhos de quem vê. Quero saber qual é a sua ideia de terrorismo. Bom, primeiro, deixe-me dizer isto que, você sabe, é fácil falar sobre amor. Mas o que é amor? Se você não dá liberdade, justiça e igualdade, não pode amar. Se os negros estão na América e demos nosso suor e nosso sangue para manter e construir este país e para defendê-lo e ainda não adquirimos liberdade real, justiça real, igualdade real, então os hipócritas que continuam a dizer o que é amor ou vocês devem amar, não se amaram. Agora... O programa de pessoas negras utilizando seus recursos para se reconstruírem. Como alguém pode saber mais sobre isso e se envolver mais com isso? Isso é um fato. Acho que eles deveriam... Você poderia comprar a conjuntos. cateto. Eles deveriam discar um número Isso 800. é todo. 843 e potência. E eles descobrirão tudo sobre como podemos Tudo bem. juntar nossos Corta. recursos Isso, para vamos mudar fazer as isso condições. novamente. O 10.043 Tudo Power. bem. Espero que vocês todos liguem. Eu não Sim. era um defensor fervoroso do ministro Farrakhan, mas à luz da administração Reagan e tudo o que tem acontecido nos últimos 4 ou 5 anos, para mim, o ministro Farrakhan se tornou o óleo de rícino que eu acho que esta América racista precisa para começar a nos limpar, porque o problema é a razão pela qual há tanta oposição ao que o Minis... O senhor Farrakhan diz que é porque atinge o cerne e ele está lançando algumas declarações que machucam e as pessoas estão se sentindo culpadas por elas. Sim. E o que acontece é que nós... Mas não te incomoda Opressão de outras pessoas. Ele a manipula e, através de uma retórica confusa, parece quase perdoá-lo, quando, na verdade, você e eu sabemos, assim como ele, que aquelas pessoas que foram vitimizadas, por exemplo, no Holocausto, foram vitimizadas pelo mesmo tipo de medo, ódio e comportamento psicótico que você sente ter oprimido pessoas de cor por todos esses anos. Agora, por que fazer isso?
Por que usar a agonia de outra pessoa para tentar chamar a atenção para seu... Quem está deitado ao meu lado? Não estamos você usando a sabe quem eu agonia estou? de outra pessoa. Estamos usando nossa própria agonia. Os negros estão agonizando na América, não por causa de Adão, mas por causa da administração Reagan, por causa da inatividade de administrações anteriores em resolver o problema da justiça para os negros. E o outro ponto é que a América Branca quer que utilizemos sua linguagem de opressão e se falarmos da maneira que a América Branca se sente, então está tudo bem. Mas assim que começamos a falar a partir de uma perspectiva negra, de repente é racista. E você sabe por que isso é assim, irmã? Você sabe por que isso é assim? Não. Porque a maioria dos brancos ainda sente que está na posição do senhor de escravos e nós somos os escravos. Só um minuto. Se isso não fosse assim, não tenho o direito de convidar o senhor Gaddafi ou qualquer outro líder africano. E não temos o direito de ouvir o que eles dizem, aceitar ou rejeitar o que têm a dizer. Por que tenho que me desculpar com os brancos por agir como um homem negro livre? Eu não sou seu escravo. Como você se sente? Deixe-me colocar mais um. Deixe-me tentar. O que você acha de Ronald Reagan? Sabe, eu sinto que Ronald Reagan é uma bênção disfarçada para as pessoas negras. Diga-me. Porque Ronald Reagan é um daqueles ventos que unirá os ossos secos no vale. Se não fosse pela rejeição de benefícios governamentais, os negros ainda estariam esperando que os brancos fizessem Essa é a algo posição por nós. dele. Exatamente. E você concorda com ele? Eu concordo Então, o governo... com essa posição. Estou aqui para ver os negros fazendo Então, todos por si esses mesmos. alimentos, todos esses programas. Bootcamp, todas essas coisas boas. Todo aquele New Deal, grande sociedade, governo liberal do Johnson de coração mole, distribuição de benefícios. Negros aleijados. Exatamente. Exatamente. Então, Sônia... Você votou em veteranos? Presidente, Ainda não, devo bom. Você não votou. Eu não votei. Eu não. Mas eu sinto. Eu não. Eu sinto que quanto mais o senhor Reagan continua com esse tipo de políticas, mais os negros serão forçados a confiar em si mesmos. É uma coisa dizer, América, vocês têm sido maus conosco. Mas, por outro lado, também é importante dizer, olhe para as bênçãos que recebemos da América. Tivemos uma boa educação. Temos um poder de compra de 204 bilhões de dólares que desperdiçamos em uma vida desregrada. Precisamos reunir todos os líderes negros em torno da questão séria de fazer com que os negros utilizem os recursos que conquistamos na América para nos melhorarmos. E se fizéssemos isso, Sr. Donahu, a atitude racista dos brancos no país diminuiria porque veriam os negros pela primeira vez em uma posição de auto-respeito. E voltaremos em apenas... Senhora. Senhor Farrakhan, quais são as implicações internacionais do poder? As implicações internacionais são que os negros, uma vez que nos tornamos produtores do que consumimos, nos tornamos parceiros comerciais com outros povos do terceiro mundo, o que fortalece a ascensão deles, a nossa ascensão. E podemos usar esse poder econômico em poder político para redirecionar o rumo desta nação. Por aqui, por favor. E como você se sentiu quando até mesmo Jesse Jackson teve que repudiá-lo? Senti que o Reverend Jackson é meu irmão. Ele teve que fazer isso, foi forçado a fazer isso. Até este momento, ainda temos uma relação muito calorosa, fraterna e amigável. Só queria dizer que nunca tinha visto nenhum de vocês antes e não consegui discordar de nada do que o convidado disse hoje. Só tenho essa uma pergunta. Eu gostaria de saber por que tudo é preto e branco. Por que não podemos todos trabalhar juntos para fazer isso? Você só quer os negros aqui e os brancos ali e todos uns contra os outros. Sabe, Isso parece ser a sua posição durante todo o show. Aprecio seu espírito. E o fato de que
você quer que negros e brancos trabalhem juntos. Infelizmente, a sociedade criou um problema que acreditamos que os negros precisam se unir para resolver nosso próprio problema. E então podemos trabalhar juntos com os brancos para resolver outros problemas. Quero saber Venha toda essa luta e tudo mais, tudo em nome de Deus. Sim? Eu também quero saber disso. Sabe, Deus está sempre do lado dos oprimidos contra o opressor. Historicamente, sempre foi assim. Somos um povo oprimido, Deus está do nosso lado. Por quê? Ele está contra o opressor. Por que você é a causa da opressão com o que está dizendo hoje? Desculpe-me. Por favor, oprimir-te? voltando aos comentários Estou a antissemitas. oprimir-te? E por favor, não entre em uma conversa semântica onde vai tentar mudar suas palavras e nos contar que o que disse não era o que queria dizer. Não me importo com muitas das coisas que este homem disse, mas ele fez uma afirmação que faz sentido pra mim. Comece suas próprias escolas, comece suas próprias fábricas e nos deixe em paz. Lute seu próprio caminho, cara. Você está aplaudindo isso? Fique longe dele! Você vai perdoar as costas do núcleo branco, Espere mas... só um segundo. Sim. Uma vez, já temos esse... Se nós só não aprendemos. Se você vai ter preto aqui e branco aqui, mais cedo ou mais tarde, alguém vai para a loja de conveniência errada, alguém vai ter consumido um pacote de 6, em algum momento, durante a noite, a palavra negro será ouvida, depois a palavra branquelo, e lá se vai tudo. Oh, vizinhança. Esse é todo o ponto do esforço que estamos, embora imperfeitamente. Eu sinto muito, senhor Donahue, por discordar. Eu não acho que foi isso que esta senhora quis dizer. Os negros já vivem separadamente, mas não lucramos com essa separação. Devemos fortalecer nossa própria comunidade. Sim, devemos fazer todas essas coisas e então seu povo terá mais respeito pelos negros, porque os negros estarão mostrando um nível de autorrespeito. Tá bom. Estou cansado de ter que assumir a culpa pelo que meus antepassados fizeram com os escravos 200 anos atrás. A única coisa que me incomoda é essas pessoas são brancas, essas pessoas são negras. Somos todas as mesmas pessoas. Se há um Deus, todos nós vamos vê-lo. E não acho que há um para os brancos, um para os negros, um para os judeus. É isso. Esse é o meu discurso. Eu gostaria de fazer um comentário que, bem, as escrituras dizem e as taxas que promocionais todos são pagas pelos seguintes. reivindicariam Com uma expectativa só de vida fato. de... Fora do estado de Nova York, ligue para 800 Drachne. No estado de Nova York, ligue para 2124 210 900. Qual é o trabalho de Satanás e qual é o trabalho de Deus? Estabeleceu a lei e uma vez... Referência do microfone, por favor, Arthur.